Já de volta com o Estúdio Sat, segundo bloco. Agora nós vamos falar sobre oratória, que em suma é você saber falar bonito ou saber falar bem. Quem vai nos explicar melhor a respeito disso é a Daniela Cardoso, ela que é jornalista. E desde quando eu conheço a Dani, não tem esse negócio, ela sempre se expressa, ela sempre se fala, ela fala muito bem. Obrigada, Dani, pela tua presença aqui comigo. Obrigada, Paulinha. Chamando de Paulinha, né? Porque a gente já conhece assim, né? Amiga. Muito obrigada pela presença aqui, pelo convite. E é muito bom voltar à nossa antiga casa, né? Já faz 10 anos que eu saí daqui, mas é muito bom. É sempre um carinho muito grande poder reencontrar as pessoas, rever esse lugar onde eu aprendi muito. Inclusive, onde aprendi a desenvolver alguns recursos para me dar segurança na hora de entrar no ao vivo. Quando eu estava muito nervosa. E a gente tem um dia que não está muito bem. Nós somos seres humanos. Então tem um dia que a gente está nervoso, está triste. O que eu fazia para melhorar e me dar segurança? Eu cantava. Não vou cantar aqui, gente. Já ia pedir, Eu cantava assim só para me dar aquela calma, aquela tranquilidade. Aí depois eu fui estudar e descobri que isso é uma âncora. É uma âncora positiva. Você dispara um gatilho, a âncora ela é um gatilho que pode ser instalado ou é algo que vem empiricamente, algo que você aprende até culturalmente. O sinal da cruz pode ser uma âncora, por exemplo, aquele que te dá força e a sensação de que você se sente protegido. No meu caso, a música me acalmava. Era uma âncora para aquele momento. Agora sim, posso entrar no ar. Era mais ou menos assim que, depois que eu fui estudar, depois de anos que eu saí daqui, eu estudei sobre programação neurolinguística. Isso me ajudou muito a desenvolver os recursos possibilitadores para você se expressar melhor. E você vê que quando você se expressa bem, você também consegue um destaque. Tô tentando pensar aqui, lembrar qual que é a minha âncora, será? A Uma Dani que me música viu pode ser. aqui chegar na correria, eu sempre canto, né, Juninho, meu cinegrafista? Deve ser isso, deve ser essa minha âncora em que eu me apego e E é fico muito relax, tento me importante, acalmar. eu acho que todo mundo deveria saber qual é a sua âncora. Ou deveria ler sobre isso, ou estudar sobre isso, ou instalar uma âncora. Porque nós todos, seres humanos, vamos ficar tristes em algum momento, Sim. vamos temer alguma coisa. E aí você recorre àquela âncora, aquele seu recurso possibilitador, aquilo que vai potencializar a tua força. Você recorre a isso, pronto, estou preparado. Eu fiz isso para a prova da OAB. Eu também sou advogada, então para passar na prova da OAB, durante o processo de estudo, eu instalei uma âncora. Então eu estudava, eu fui fazer a prova, Paulinha, para vencer. Eu entrei uma vitoriosa, eu saí uma vitoriosa. Que bom, é nisso que a gente tem que se apegar. Agora, Dani, é o seguinte, tem aquelas pessoas que até falam bem, por exemplo, se você colocar numa reunião ali, ela fala com o chefe ou entre os amigos, nossa, como que ela se destaca, né? Ela fala bem. Mas em algum determinado ambiente, vou imaginar aqui, vamos lá, ela vai falar em uma igreja, para um grande público, onde ela vai ter que fazer uma pregação, enfim, essa pessoa fica nervosa. Acontece isso de você falar muito bem aqui e falar muito mal ou muito pouco aqui? Acontece. Acontece por uma série de motivos. Eu costumo dizer que para você se expressar bem, se expressar com segurança, você precisa estar ali baseado, estar firme em um tripé. Atitude mental positiva. Você precisa ter na sua mente a segurança, a confiança, aquela confiança que vem de dentro. Você precisa disso. 2, você precisa ter os recursos físicos, aqueles recursos que vão trabalhar a sua expressão facial, os teus gestos, o teu tom de voz. E 3, você precisa ter o conhecimento. Pode ser que naquele momento, essa pessoa, nesse exemplo aí, ela foi num outro ambiente que ela não domina a informação. E esse não dominar a informação a deixou insegura, então ela não conseguiu se expressar muito bem. Ou pode ser que naquele momento ela se expressa bem numa reunião com 5 pessoas, mas quando ela vai para o grande público, opa, é muita gente, bate aquele medo, o medo do julgamento, que é um medo que a maioria das pessoas tem, o medo do julgamento, os outros estão te analisando, eles estão te olhando, opa. Então, bate essa insegurança também. E o julgamento, ele é inevitável. Você precisa saber lidar com essa questão. O julgamento, ele é inevitável. Então, você precisa estar seguro em você, seguro na informação que você tem, seguro na tua atitude mental positiva. E Maurício Duran diz sempre, conta uma história interessante, que ele diz, se você tem uma boa história para contar, fica muito mais fácil se comunicar, estabelecer um contato com o teu interlocutor, estabelecer uma conexão e envolver o público. É por isso que a gente está trazendo para Manaus o Storytelling Experience. Que não fica uma boa conversa. Isso, o Storytelling Experience, o que significa?
é uma experiência para você aprender a contar boas histórias. E quando você conta boas histórias, quando você entende os recursos que você tem, quando você conhece as técnicas, você consegue se expressar melhor. E você pode aplicar isso numa reunião com o chefe, numa entrevista de emprego, na igreja, como ela colocou. Hoje nós temos muitos líderes que precisam se utilizar disso para envolver o público, para plantar aquela sementinha que ele quer realmente plantar. Pode ser, por exemplo, num trabalho na faculdade. Eu já tive alunas que procuraram um curso de oratória porque precisavam apresentar o TCC. E a mão começou a suar, deu um nervosismo. E, de repente, a partir dos recursos, a partir do treinamento e dos exercícios, é possível, sim, você superar esse medo, superar essa insegurança. Só para uma informação, não sei se você sabe, Paulinha, mas um jornal britânico chamado Sunday Times fez uma pesquisa com 3.000 pessoas. Essas 3.000 pessoas que foram entrevistadas, a maioria delas respondeu o quê? O principal medo que elas tinham era de falar em público. E o medo de falar em público está à frente do medo de altura, do medo de questões financeiras, e a gente vem para um momento aí de crise econômico-financeira, e as pessoas ainda têm mais medo de falar em público. Muitas vezes é falta de treino, é falta de exercício, de viver uma experiência que te desenvolva essa segurança. Nós falamos a respeito disso aqui no programa, se eu não me engano, o tema era fobia de falar em público, né? E a moça que veio aqui trouxe isso pra gente. Eu falei, não acredito. E eu lendo assim, eu falei, não acredito que as pessoas têm mais medo de falar em público do que até de morrer. Elas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Então, realmente, é falta de recurso e treinamento, como a Dani bem colocou. Tem aquelas pessoas ainda, né, Daniela, que sabem falar, o conhecimento parece que está dentro delas e emana-se pela sua mente, mas não consegue expressar. E a gente não pode esquecer também que a boa oratória, quando você fala à frente de um público, enfim, de alguém, você precisa também convencer aquelas pessoas e envolvê-las até emocionalmente falando, né? Isso. Existe essa barreira quanto a isso, então? Existe, porque às vezes a pessoa ela tem um conhecimento muito grande, ou às vezes ela tem medo de se expressar por conta do julgamento. Sim. Ou às vezes a pessoa também tem um conhecimento muito grande, mas ela não consegue entender que ela não se comunica sozinho. Eu não me comunico comigo, eu me comunico com outra pessoa, eu me comunico com você, com o telespectador do Amazonsat que está acompanhando. Eu preciso estabelecer uma conexão com o outro. Eu preciso saber quem é o meu interlocutor, quem é meu público, quem é a minha audiência, qual a linguagem que eu vou utilizar. Desde o vestuário, às vezes você vai para um lugar que é formal e você vai vestido muito mais simples. O seu vestuário também comunica. Então, você precisa saber quem vai te ouvir, qual é a linguagem que você vai utilizar. Então, se comunicar, eu acho mágico, eu me empolgo falando sobre isso, porque eu acho isso maravilhoso. E todas as pessoas podem desenvolver o recurso, elas podem estudar sobre isso. Eu fui agora, recentemente, no mês de julho, fui fazer um curso em São Paulo. Embora eu já tivesse feito vários, eu já tenho aí 17 anos na área da comunicação, mas acredito que a gente tem sempre que buscar melhoras. Você pode sempre melhorar. E eu fui buscar esse recurso. Esse curso Storytelling Experience eu fui fazer em São Paulo. Quando eu cheguei lá, que está vindo para Manaus nos dias 2 e 3 de setembro, o curso Storytelling Experience. E quando eu fui fazer o curso em São Paulo, eu era a única jornalista e eu fiquei um pouco intimidada. Ah, Daniela, mas você já trabalha com isso, trabalho, mas ao mesmo tempo você sente um friozinho na barriga. E lá no final do curso você precisa contar uma história. Como você vai contar a história? Então, eu comecei contando a história fazendo uma pergunta. Eu perguntei, fiz uma determinada pergunta contando a história que eu fui contar. Ou você pode começar, era uma vez. Todas as pessoas, quando você começa com era uma vez, elas param para prestar atenção em você também. É uma história para contar. Existe um roteiro para você envolver o público. Existe isso? Existe. E você pode aprender. É possível isso. Gente, legal. Gostei. Daqui a pouco você fala mais a respeito disso, tá, Dani? Pode deixar. Nós vamos seguir no intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta. Eu vou pedir pro Josimar colocar na tela aí o nosso número. Tem muita gente querendo participar com a gente, mandar as perguntas, os questionamentos, além de você escrever lá no Facebook, lá nos comentários, a sua pergunta para os nossos entrevistados. Tem o nosso número também, 929-811-4512. Tá aparecendo aí na sua tela. Já anota e participa com a gente, tá? Tô esperando a sua pergunta. Daqui a pouco a gente volta.